Você vai ver nesta edição cartilha do MPT com orientações sobre possíveis casos de abuso ou exploração sexual infantil. A necessidade de elaboração da cartilha surgiu da questão do mapeamento no município do Rio de Janeiro de pontos vulneráveis à exploração sexual. A cobertura completa do 2º Congresso Internacional de Direito Sindical que aconteceu em Fortaleza. Nós não vamos nos furtar a participar, a buscar essa integração, essa aproximação, a construir as pontes para um efetivo diálogo social. E a dica da nossa agenda cultural é o curta Balãozinho Azul, cujo tema é a exploração do trabalho infantil. Balãozinho, se esconde que eu vou contar, tá? 1, 2, 3, 4. Não saia daí, o programa de hoje está só começando. Está no ar o Trabalho Legal, o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Você sabia que existe uma lei que regulamenta a profissão dos músicos? É a Lei 3.857 de 1960. Aliás, a partir desta data, foi criada a Ordem dos Músicos do Brasil para fiscalizar o exercício da profissão. Confira. Mal deu o primeiro passo e caiu no meio do cangaço. Enquanto para alguns a música é considerada apenas descontração e divertimento, para outros é dela que sai o próprio sustento. É o caso do músico Sidney. O interesse dele pela guitarra foi além. Eu decidi ser músico, na realidade, a partir dos 3 anos de idade, né? Assim, porque o meu irmão, que ele já é 12 anos de diferença, né, na minha idade, ele já tocava, eu ficava assistindo ele tocar, né, o violão. Com 3 aninhos ele ia trabalhar, largava o violão, aí eu ia lá, ficava pegando o violão, né. Então quando deu 5 anos de idade, eu já sabia fazer o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. E dali pra cá eu nunca mais deixei o instrumento, eu comecei com violão. A música como profissão atua em uma área abrangente. A legislação trabalhista prevê que a atividade pode variar desde cantor até maestro de orquestra. A Lei 3.857 de 1960 regulamenta a profissão de músico. A partir daí, foi criada a Ordem dos Músicos do Brasil, que tem o objetivo de fiscalizar o exercício da profissão. Junto com a lei que estabeleceu a profissão do músico, foi criada a Ordem dos Músicos, que regulamenta o exercício dessa profissão. A Ordem dos Músicos somente define quem pode ou não pode trabalhar como músico, quem pode ganhar dinheiro como músico. E tem uma série de regras, como deve se comportar, o que pode, o que não pode, como advogados têm, como outra profissão tem. Mas o músico não precisa estar registrado em entidades de classe para exercer a profissão. Esse foi o entendimento do plenário do Supremo Tribunal Federal em recurso do Conselho Regional da Ordem dos Músicos do Brasil de Santa Catarina em 2011. Esta advogada explica que caso o músico seja empregado de algum estabelecimento, ele usufrui os direitos previstos em lei. A lei prevê a jornada reduzida de 5 horas, ele tem garantido no mínimo 1 hora de intervalo de almoço, né? Ele tem o adicional de 100%, que a Constituição garante só 50%, e o do músico é 100%. Então essa jornada, 1 hora de almoço fixa, né, que ele pode fazer. Tem direito a uma extensão da jornada até 1 hora, 6 horas, dependendo do caso. Então, isso facilita e assegura alguns direitos dele. Também existem aqueles que não têm a carteira de trabalho assinada. São os músicos autônomos. Nesses casos, o profissional pode trabalhar mediante contrato e o pagamento é definido de acordo com a apresentação do profissional. Mas fique atento, se o músico se apresentar sempre nos mesmos horários e dias, fica caracterizado o vínculo empregatício. O vínculo empregatício ele tem requisitos legais, né, essenciais para a caracterização, que seria o quê? A habitualidade na prestação de serviços, a onerosidade, que seria a contraprestação pelos serviços prestados, e
a subordinação, um controle do empregador quanto às atividades, uma supervisão do empregador quanto a essas atividades exercidas. É certa felicidade se o assunto é trabalho, garante a família o velho e bom salário. No Rio de Janeiro, cerca de 140 pessoas, entre policiais e guardas municipais, participaram de palestra promovida pelo MPT com o intuito de combater a violência sexual infantil na cidade. Na ocasião, foi lançada a cartilha com orientações sobre o tema. A reportagem é de Vivian Casanova. Essa é a cartilha criada pelo Ministério Público do Trabalho em parceria com o Ministério Público do Estado, que será distribuída para policiais e guardas municipais do Rio de Janeiro. São 42 páginas com orientações para identificar possíveis casos de abuso ou exploração sexual infantil, que cabem no bolso dos agentes. A necessidade de elaboração da cartilha surgiu da questão do mapeamento no município do Rio de Janeiro de pontos vulneráveis à exploração sexual. Esse mapeamento foi feito não apenas pelo município, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, mas também com base nas inúmeras notícias de fato que resultaram do Disque 100, de notícias que chegaram do Disque 100. Então, por isso que eu acho que a elaboração da cartilha é importante, porque ela foi feita em cima de dados concretos. Às vésperas da Copa do Mundo, quando o Rio vai receber uma grande quantidade de turistas, é preciso que os agentes estejam ainda mais preparados. Por isso, além da cartilha, uma série de palestras foram programadas para orientar e alertar diariamente os agentes nas ruas da cidade. O primeiro encontro aconteceu aqui no quartel-general da Polícia Militar, no centro do Rio de Janeiro. Cerca de 140 pessoas participaram da palestra, entre elas policiais militares e guardas municipais. Um filme foi exibido para ilustrar casos comuns de abuso, tráfico de pessoas e exploração sexual de menores. Alguns pontos, como a abordagem, foram debatidos. O importante é identificar situações e pessoas envolvidas nesta rede criminosa e, sempre que possível, abordar os adultos que estejam próximos ao menor. Nós estamos num trabalho de qualificação, não só para os grandes eventos, mas também para os grandes eventos, numa melhoria da qualidade do serviço público a ser desenvolvido pelos policiais militares. E a cartilha, essa iniciativa é fundamental. É extremamente importante para a aplicação das técnicas de abordagem para o policial, para o guarda municipal, né, terem a noção exata do momento da abordagem. Isso foi muito discutido. E saiu essa cartilha maravilhosa. Quem vive a rotina das ruas aprovou a iniciativa. Eu acho que atualiza muito rápido a visualização desses fatos, dessas ocorrências, principalmente com relação ao dia a dia dos menores na rua. Eu acho que traz uma visão rápida para a gente. E a cartilha vem para isso, para sempre manter e ajudar ali, ficar vivo na memória, o que tem que ser feito. As palestras serão levadas para todos os batalhões da cidade. É errôneo pensar que a ideia é só aqui no miolo da cidade do Rio de Janeiro. A gente elegeu a Lapa porque existe ali toda uma reunião, né, de todos os bairros ali no centro da cidade que buscam o lazer, o turismo e, infelizmente, esse turismo sexual também. E a Zona Sul agora abriu maio, mas logo depois segue para toda a cidade. Então, Campo Grande, Bangu, Maré, Ilha, só para citar alguns exemplos. Então, nós já temos o roteiro pronto e vamos realizar ele no decorrer aí até 2016, pelo menos. Um relatório da ONU, Organização das Nações Unidas, alerta para o aumento do risco de exploração sexual de crianças e adolescentes. Segundo o documento, a tolerância social, a impunidade, a demanda persistente e o aspecto lucrativo deste comércio são apenas alguns dos fatores que tornam as crianças ainda mais vulneráveis em todo o mundo. Ainda segundo a ONU, em 2001, o Brasil chegou a ocupar o primeiro lugar em exploração sexual infanto-juvenil na América Latina e o segundo no mundo. Uma realidade que deve ser combatida com profissionais bem preparados e instruídos. É aí que entra a cartilha. Acho que ela, assim, vai ser um veículo importante de prevenção da prática.
Ou seja, a gente quer, com esse olhar da Polícia Militar e da Guarda Municipal, evitar que aquela violação, uma das piores violações, aconteça. Não só a violação aos direitos da criança, mas que é uma violação tão importante, que é uma violação de direitos humanos. No próximo bloco, mais de 1.300 pessoas participam do 2º Congresso Internacional de Direito Sindical em Fortaleza. A gente volta já. Mais de 1.300 pessoas participam em Fortaleza do 2º Congresso Internacional de Direito Sindical, promovido pelo MPT, em parceria com o Grupo de Estudos e Defesa do Direito do Trabalho e do Processo Trabalhista e com o Fórum das Centrais Sindicais do Estado do Ceará. O congresso teve como tema principal o diálogo social. Veja mais na reportagem. Fortaleza recebeu, de 2 a 4 de abril, o 2º Congresso Internacional de Direito Sindical. O encontro teve como objetivo aprofundar a discussão sobre o sindicalismo brasileiro, levando em conta a relevância do entendimento entre empresários e trabalhadores. Mais de 1.300 pessoas, entre procuradores, magistrados e representantes do poder público, participaram do congresso, que teve como tema central o diálogo social. O destaque ficou por conta da classe sindical, que representou 80% do público presente. O diálogo social ele é necessário para que as partes cheguem a um consenso, evoluam pela conversa, não necessariamente pelo conflito. O conflito deve ser o último dos recursos a ser utilizado. Aí eu espero, primeiro, estreitar mais ainda a proximidade que nós estamos tendo com as entidades sindicais, isto é, Ministério Público e sindicatos, e também com os outros atores sociais. O congresso foi realizado pelo Ministério Público do Trabalho, em parceria com a Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical e apoio do Grupo de Estudos e Defesa do Direito do Trabalho e do Processo Trabalhista e da Universidade Federal do Ceará. O evento contou com a presença do Procurador-Geral do Trabalho, Luiz Camargo, presidente de honra do congresso. É trazer o debate democrático, dialético, onde nós vamos apresentar propostas, posições, vamos também ouvir e, quem sabe, sairemos aqui com a possibilidade de construir um caminho ainda melhor, um caminho ainda mais próximo, um caminho de maior parceria e de maior integração. É muito importante para nós o fortalecimento das ações de promoção do trabalho decente e fortalecer o diálogo social, fortalecer a atuação dos sindicatos, a coletivização do processo é extremamente importante com vistas à promoção do trabalho decente, que é o nosso objetivo principal. Na ocasião, representantes da Organização Internacional do Trabalho destacaram a importância da liberdade sindical e do combate à informalidade que ainda atinge muitos trabalhadores. A informalidade é uma afrenta à sociedade e a OIT tem como tarefa central na próxima conferência abordar este tema para corregirlo definitivamente. É muito terrível observar que o 48% de los trabajadores de todo el continente americano están en la informalidad. Debería promoverse un modelo en donde la intervención del Estado fuera promocional de la libertad sindical y promocional de una negociación de nivel, por lo menos de sector de actividad, estableciendo articulaciones con el nivel de empresa, condiciones de trabajo y promocionando la negociación colectiva a través de una adecuada promoción del fuero sindical y de las libertades sindicales em geral. No primeiro dia do evento, o Procurador Regional do Trabalho, Francisco Gerson Marques, lançou o livro Greve, um Direito Antipático, com a apresentação do advogado sindicalista Carlos Chagas. O Dr. Gerson ele traz uma leitura, traz uma abordagem multilateral, ele transcende a uma análise meramente dogmática e traz a análise do fenômeno
da greve a partir da realidade social. Eles põem o conflito entre o direito e a realidade. Ninguém gosta de greve, mas a greve ela é necessária. Em certos momentos ela precisa realmente ser executada, precisa ser deflagrada. Não é que a greve mereça incentivo, não podemos incentivar os trabalhadores a realizarem greve, mas nós temos que assegurar o direito de greve quando ele for necessário ser exercido. No último dia do encontro, a Lei 11.648, que dispõe sobre o reconhecimento formal das centrais sindicais, foi avaliada pelos líderes de diversas forças do sindicalismo brasileiro. Um debate plural, participação de várias centrais sindicais. Entendo que, no geral, todas reconheceram a importância da lei. Evidentemente que elas divergem, né, na real efetividade da lei, no avanço que a lei trouxe. Após a cerimônia de encerramento, o presidente de honra, Procurador-Geral do Trabalho, Luiz Camargo, falou sobre a importância da parceria do MPT com o movimento sindical. Nós não vamos nos furtar a participar, a buscar essa integração, essa aproximação, a construir as pontes para um efetivo diálogo social. É o nosso compromisso. O movimento sindical é um parceiro do Ministério Público do Trabalho e nós precisamos achar esses caminhos para fortalecer cada vez mais essas parcerias. E para descontrair, vamos ao quadro Fala Patrão. Aqui, o chefe tem a oportunidade de mandar um recadinho para o funcionário. Vamos ver? Isso aí, parabéns. Vocês estão trabalhando direitinho, continue assim, que o país vai para frente. Eu espero, cada dia mais e mais, poder contar com vocês. Um abraço e obrigado a todos. A seguir, tem a nossa agenda cultural com Fauston da Silva, diretor do filme Balãozinho Azul, que retrata a exploração do trabalho infantil. O intervalo é rapidinho. A gente volta já. Na nossa agenda cultural de hoje, você acompanha uma entrevista exclusiva com Fauston da Silva, o diretor do filme Balãozinho Azul. O curta mostra a história de uma criança que vive triste até o encontro com um simples balãozinho azul se transformar em uma mágica amizade. A nossa repórter Luana Carvalho foi conferir de perto. Eu vou conversar com o Fauston da Silva, que é roteirista, diretor e produtor do curta-metragem O Balãozinho Azul. O filme conta a história de uma criança que foi explorada no trabalho infantil. Tudo bom, Fauston? Tudo bom. Fauston, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória profissional. Eu sou cineasta aqui de Brasília e sou diretor de cinema aqui em Brasília também, de filmes de curta-metragem. Okay, você já produziu vários filmes, conta um pouquinho pra gente. Eu já produzi em torno de 10 curtas-metragens com temas diversos, né? Sempre feitos principalmente aqui na periferia de Brasília. E da onde surgiu a ideia de fazer esse curta-metragem, né? Ele foi baseado em alguma obra? O Balãozinho Azul é um filme que é baseado num filme francês de 1956 chamado Le Ballon Rouge, de Albert Lamorisse. O Albert Lamorisse ele fez um filme que era um filme lúdico sobre infância e que tinha um elemento mágico do balão vermelho ali numa Paris acinzentada após a Segunda Guerra Mundial. O nosso filme ele segue uma estética um pouco parecida, só que com temas muito diferentes, que é a exploração do trabalho infantil, que é um tema que é muito importante para a questão da infância no Brasil.
E durante a produção do filme, você presenciou relatos verdadeiros de casos de exploração do trabalho infantil? Durante a pré-produção, a gente fez uma pesquisa para a construção dos personagens. Como o filme é um filme infantil, a gente não pôde usar vários elementos que nós encontramos nessa pré-produção. Mas haviam relatos assim tenebrosos de crianças com marca no corpo de colher quente, crianças que dormiam em casinha de cachorro, crianças que tinham que comer comida queimada porque, como não sabiam cozinhar, para as famílias que as exploravam, se queimasse a comida, tinha que comer aquela comida até ela acabar. Então a gente encontrou relatos terríveis, né, e recentes. E aqui em Brasília, na periferia de Brasília e também mais para o centro de Brasília. E de todas essas histórias, qual mais te chocou? Elas não dá para mensurar, porque como envolve crianças, né, todas elas são muito chocantes, né? A criança ela acaba se tornando uma vítima que não tem nenhuma possibilidade de defesa por ela própria, né? Então todas elas são muito chocantes e quanto mais se tomar consciência disso através de, por exemplo, o programa aqui da TV Justiça, mas quem tem que ter responsabilidade a respeito desse problema deve agir, que são os adultos, né? É um problema de adulto e a vítima são as crianças. E você já chegou a ser premiado com esse curta-metragem? Ele estreou aqui no Festival de Brasília de Cinema, né, em 2013. Nesse festival ele ganhou melhor filme pelo júri oficial e ganhou melhor filme pelo júri do público também. Então a gente ganhou os 2 principais prêmios da Amostra de Brasília, né, de cinema. Aproveitando que estamos em uma sala de cinema e que a gente já falou bastante sobre o filme, vamos assistir um pouquinho? Vamos. Então vamos assistir. Você é tia dela? Tô. Você trouxe o documento? Trouxe. Vamos, mano. Tá. Cachorro, o que aconteceu? Não fica assim, não fica assim, fica assim, não chora não. Promete, mamãe vai comprar outra, tá bom? Dá um beijo na mamãe, tá? Dá um beijo.
Que foi, menina? A boneca, mamãe. Que Eu boneca? quero muito essa. Ah, meu Deus, pronta agora. Cadê? Vê a boneca, mostra pra ela. Essa. Ah, essa rosa aí, você tem? É essa? É a rosa, filho? Essa? É? Ah, então toma, ó. Gostou? Dá o balão. Esse. Tá bom mesmo esse. Aqui, ó, pra você. Que isso, menina? Ora. É isso aí. Essa foi só uma prévia. Parabéns pelo seu trabalho, Fauston. Obrigado. E como as pessoas podem assistir ao filme? Ele é um filme que está em carreira de festivais de cinema ainda, e a maioria dos festivais não aceitam que os filmes estejam vinculados na internet, né? Mas assim que acabar a carreira de festivais, a gente vai vincular nos sites mais importantes da internet. Mas enquanto isso, as pessoas podem tentar vê-lo através dos vários festivais de cinema que tem no Brasil, né? Então, hoje em dia tem cerca de 200 festivais de cinema no Brasil e não sei se é vinculado fora do país, tem um monte de festival fora do país também que tem aceito nossos filmes. Então, nesse momento, os festivais de cinema são a melhor opção. E tem algum contato para que o público possa falar com você? Quem quiser alguma informação a respeito desse filme ou de outros filmes que a gente tem feito, pode mandar um e-mail para a gente, fauston, fauston1, @bol.com.br. É isso aí, sucesso para você e obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigado vocês pela atenção a esse tema. Obrigada, Luana, e parabéns, Fauston da Silva, pelo trabalho. Lembrando que criança tem que brincar e estudar, trabalhar só quando crescer. Participe você também do nosso programa e envie sugestões para o e-mail trabalholegal.pautas@gmail.com ou ligue para 61 3221 2412. E se você deseja saber um pouco mais sobre o Ministério Público do Trabalho, acesse www.mpt.gov.br. Através desse site, você pode assistir também outras edições do nosso programa. O Trabalho Legal de hoje se despede com um pouco mais de arte. Obrigada pela sua companhia. Te espero na próxima semana. Tchau! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Troca a bola para a boneca. Não.